Fala, pessoal. Estamos ao vivo aqui nesse nosso encontro, que é um encontro que eu já estava para fazer esse encontro há bastante tempo, que é um encontro sobre gestão de contratos e principalmente gestão de contratos na área de IA, né, de inteligência artificial. Então, eu vou mostrar para vocês aqui um pouco de como que a gente trabalha, né, e como que vocês podem trabalhar utilizando a IA dentro da área de gestão de contratos. Mas agora eu vou fazer um disclaimer, né? Eu vou fazer aqui um pedido para vocês. Não façam contratos, ou seja, aquele contrato formal com nenhum fornecedor, sem antes passar esse contrato pelo jurídico, vocês darem conhecimento à gestão, darem conhecimento ao financeiro, a parte de tributação, a parte, se vocês tiverem, de compliance, porque contrato é algo muito específico, e se você não tiver capacidade técnica para fazer, você tem que pedir a ajuda ao jurídico. E aí eu vou até me recolocar aqui. Mesmo que você tenha capacidade técnica, passe isso pelo jurídico para você não ser surpreendido lá. 1, custa 1 milhão. Já ouvi isso e já vi que é verdade. Então, o que eu queria hoje passar para vocês aqui? Eu queria passar um pouquinho para a gente relembrar, né? Dar uma olhada no que é contrato, né? O que é gestão de contratos dentro da área de suprimentos. E depois eu vou mostrar para vocês algumas coisas que a gente pode utilizar dentro da IA para nos dar uma capacidade melhor de enxergar esse contrato. Se vocês quiserem colocar qualquer coisa, qualquer comentário que vocês queiram fazer, pode fazer aqui pela página dessa live que eu estou fazendo, que eu vejo aqui, toda hora eu estou monitorando aqui, e vocês podem fazer comentários caso vocês tenham vontade ou precisem fazer algo que vocês tenham dúvidas, beleza? Então vamos lá, vamos relembrar um pouquinho o que é contrato e o que é essa maneira de trabalhar dentro da área de suprimentos, principalmente na área de compras, onde a gente utiliza muito contrato para que nós sejamos estratégicos. Então, quando a gente fala de gestão de contratos, a gente está falando do início dele, né? Para você fazer uma gestão de contratos, você tem que ter um objetivo, o escopo do contrato. Sem isso, a gente não consegue fazer contrato. E esse objetivo e o escopo você tem que observar isso vindo da área de solicitação, né? Na área, geralmente, da área de produção. Então, todo contrato ele precisa responder o que será entregue, a quantidade, as especificações, quais as condições, ou seja, um escopo muito ruim, um escopo pobre de informações, vai travar o seu contrato e isso pode causar algum litígio, aí, algum problema para você. E é nosso dever, claro, de comprador, a gente precisa checar a clareza, a suficiência e a técnica que a gente precisa aplicar dentro desse contrato é para exatamente isso, para não deixar o escopo, principalmente o escopo, fugir daquilo que a gente está imaginando. Logo em seguida, uma coisa que eu sempre comento, né? A gente precisa sempre ter cronograma, porque sem cronograma você fica meio perdido. Então, o contrato ele tem que prever datas de início de fabricação ou entrega, quando aplicável, né? Entregas parciais. Eu estou comprando sei lá, uma construção civil. Eu estou comprando diversos materiais para essa construção civil. Então, você tem que ter entregas parciais. Por exemplo, se você está lá comprando cimento, quando aplicar, você tem que dizer para o cara, olha, eu preciso de tantos sacos de cimento, tanto isso, quanto areia, quanto brita. Porque senão você vai fazer um contrato, o cara vai te entregar tudo. Ele quer te entregar tudo para te fornecer tudo se ele tiver condições. Por isso que essa parte de cronograma e esses marcos, né, que a gente chama, eles são muito importantes exatamente para que a gente possa, então, monitorar todo esse processo. Esses marcos vão servir, inclusive, para você medir o SLA, para você medir os KPIs, se os seus KPIs estão ligados aos seus OKRs. Então, isso é muito importante para caso você tenha também que fazer alguma aplicação de penalidade, seja ela uma penalidade jurídica ou até mesmo ali financeira para esse fornecedor. Após isso, os cronogramas, a gente acabou de falar, o cronograma de marcos de entrega, e agora você vai ter que ter atenção a esses cronogramas de pagamento. Por que isso? Quando você faz um contrato, e esse contrato tem diversos pagamentos, ou seja, você tem vários marcos de pagamento, ele precisa principalmente estar vinculado à entrega, que são marcos importantes, e você precisa, antes da gente avançar, você precisa conversar com o financeiro, porque talvez aquele projeto que você está falando, por exemplo, eu estou vendendo algo para uma empresa.
eu estou fabricando. Meu fornecedor vai me entregar esse tipo de material e eu vou acabar nesse momento para entregar à empresa e ela vai me pagar. Você tem que fechar o cronograma de pagamento justamente para que você não fique descoberto. Então, você tem que ir lá dentro do financeiro ou dentro da área de projetos, se sua empresa for projetizada, e buscar exatamente esse marco que eles têm. Olha, quando é que a gente vai receber do nosso cliente? A gente vai receber do nosso cliente, a gente vai receber nesse dia. Você tem que tentar, ao máximo, fechar isso com o seu fornecedor para você casar os pagamentos, tá? Pagamentos antecipados só deve ocorrer, por exemplo, com carta de fiança, seguro garantia ou performance bond e tal, que ela vai evitar a sua empresa de assumir riscos desnecessários. Então, por exemplo, eu sou de uma grande empresa, estou comprando milhões e milhões e milhões, e o meu fornecedor, que é adiantado, ele precisa me dar aí uma carta de garantia, algo nesse sentido, para que você não assuma riscos desnecessários e garanta sempre aquele alinhamento, como eu disse, do desembolso e o valor recebido desses processos. Índices de reajuste também, outra coisa muito importante, a gente precisa sempre prestar atenção, porque há uma matéria um pouquinho lá na frente eu vou falar isso, de custo evitado. Você tem que pensar no custo evitado quando você faz um contrato, ou seja, você precisa trabalhar com índices como o IGPA, o IGPM, algum índice de periodicidade que você vai ter ali para ajustar. E você precisa ter ali, você deve ter as cláusulas, né, de ajuste cambial ou crise de insumos, porque isso vai proteger vocês e vai manter aquele equilíbrio, né, do que está sendo entregue, do que está tendo ali na parte financeira. Como eu falei, essa parte que a gente acabou de ver, né, essa parte de índices, a gente vai lá para o shield cost, né, que é a análise que vai permitir você identificar quando aquele item deveria custar, considerando a matéria-prima. Então, quando você faz isso, e quando você tem um contrato muito bem amarrado, você sabe que se o contrato for de 2, 3, 4, 5 anos, você precisa amarrar ele com um imposto ou com uma margem razoável para que você possa comparar esse custo-alvo, né, com essa proposta do fornecedor. Então, nós precisamos negociar esses custos que você vai tentar evitar, que são esses custos ocultos, né? Que geralmente ele vem com uma margem muito abusiva, tá? Se você, por exemplo, não considerar a matéria-prima e tal, ele pode te taxar da maneira que ele achar. Então você tem que observar e falar dentro do seu contrato sobre essas margens que sejam razoáveis. Então é o should cost que vai permitir ali que o seu contrato, nas renovações ou em outros momentos, você é um custo evitado, um custo que você pode trabalhar ali para evitar. Estamos numa era que tudo para a gente fazer é um absurdo isso. Você vai numa farmácia para comprar um Tilenol, o cara manda você colocar o seu CPF. Assim, é desesperador isso, e você pode negar, tá? E quantas vezes a gente também está chegando dentro de empresas para você se cadastrar, ela tira a sua foto. Isso é uma coisa que, de alguma maneira ou de outra, precisa estar muito bem explicado, principalmente dentro de contratos, que é o nosso foco aqui. Todos esses contratos, eles precisam estar também ancorados na LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, compliance e confidencialidade. Por que isso? Porque esses contratos, eles precisam prever o uso, né, e a utilização dentro desses contratos de dados pessoais, confidencialidade de informações, auditorias, e você precisa, por exemplo, olhar e observar, por exemplo, o caso de vazamentos de dados. Então, por exemplo, se você estiver oferecendo para o seu fornecedor um projeto, um protótipo, que você saiba que aquilo não pode ser colocado dentro da parte comercial, de ultrapassar aquele limite, de mostrar aquilo para o mercado, você tem que colocar, então, essas cláusulas de confidencialidade, de compliance, registra, isso aí é uma outra coisa, um outro momento, eu vou vir aqui para falar com vocês sobre registro de marca, que também é muito importante, principalmente para a área de compras, ficar atento. Mas agora, dentro dessa área, você tem que observar, então, qual é a parte de confidencialidade e muitas das vezes, e aí eu vou falar para vocês de experiência própria. Eu já estive à frente de grandes negociações e hoje eu faço essa parte de consultoria, onde você pega contratos e você tem ali informações sobre diversos stakeholders, ou seja, diversos participantes ali de grandes nomes da diretoria, de gerência, ou seja, de ambas as partes, tanto do fornecedor como também seu, né, dessa parte aí que a gente fala do comprador. Então, há uma necessidade da gente tratar isso com muito cuidado. Você está ali lidando com dados muito sensíveis que não podem cair
dentro do mercado. E aí você tem que observar essa parte de confidencialidade, essa parte que você precisa. E aí são cláusulas, tá? Você tem diversas cláusulas. Por isso que eu falei para vocês no início. Passem isso para o jurídico, passem para o compliance, passem para a parte da parte de LGPD, se vocês têm aí uma área específica para isso, ou seja, é natural vocês pedirem ajuda e é necessário, tá? Principalmente para vocês ficarem em conformidade regulatória. O Incoterms, nossa praia total, tá? Você vai chegar junto com o pessoal da logística e vai pedir a eles uma ajuda nesse ponto. Se você não tiver, você é totalmente capaz de fazer isso com os Incoterms. Inclusive, tem lives minha dentro lá do nosso canal do YouTube, aonde eu falo sobre os Incoterms, como é que você sai daquela mesmice do CIF, do FOB, que muitas vezes é empregado de maneira equivocada. Vocês não têm ideia de quanta besteira eu já ouvi. Isso é CIF ou FOB? Não é nada. CIF e FOB não é a metade do que a gente usa, não é CIF nem FOB, entendeu? Então, assim, dá uma olhada nisso, os Incoterms, transporte e logística, fecha com a logística, como que vocês vão estar recebendo dentro do almoxarifado, quando o fornecimento é internacional, como é que vocês estão, se você tem o OEA, o operador autorizado dentro da Receita, ou seja, a econômico autorizado, vocês têm que observar tudo isso para que você evite, então, esses conflitos, né, de responsabilidade, de atraso ou até mesmo de custos extras. Garantias é uma outra coisa que vocês precisam ter muito, tá? O comprador, ele precisa observar se ele tem ali todas as garantias em funcionamento, ou seja, você precisa trabalhar, por exemplo, se você tiver alguma situação que você imagine que você tenha, que imagine que você tem que fazer um reparo, uma substituição, essa prática protege a empresa de problemas pós-entrega, tá? Então, garantias, inspeções, teste de aceite, vocês têm muitas condições de vocês colocarem isso dentro do contrato, beleza? Penalidade de rescisão contratual também é algo que eu dificilmente, em contratos de pequenas e médias empresas, eu vejo isso. Penalidade de rescisão contratual é quando você precisa estabelecer ali aquela cláusula de descumprimento de prazo. Não vou te entregar. Outro dia eu fui botar, a gente fala isso, né? Dentro da nossa área pessoal, muitas vezes a gente esquece do nosso próprio movimento empresarial de compra. Eu fui botar aqui uma porta diferente aqui na minha casa, e o fornecedor não me entregou. E aí, quando eu fui ver, eu sempre gosto de fazer um papelzinho tal para ele assinar e tal. Eu tinha esquecido de botar essa penalidade e a rescisão contratual, ou seja, ele descumpriu o prazo comigo. Ele não teve ali uma capacidade de me informar e até hoje eu consegui retornar com esse dinheiro, mas até hoje esse caso ficou e eu tive que procurar outro, aquilo me atrasou, ou seja, isso vocês precisam observar muito dentro de grandes contratos, pequenos e médios também, tá? Que esse tipo de cláusula precisa existir, principalmente a de qualidade também, que a gente não coloca muito. Você recebe um produto, cara, não ficou bom, ficou horrível. Você precisa ter essa cláusula de contratual que vai muito ali atrás, de garantias de inspeções e aceite. Ou seja, se você tem uma cláusula dessa amarrada com uma penalidade contratual, você vai estar muito mais protegido exatamente junto ali à performance daquele fornecedor, beleza? E agora as cláusulas de revisão, aditivos ou força maior, né, o que a gente chama de force majeure, ou seja, o mercado muda. Então eu estou lá muito bem no meu dia a dia, fazendo lá a importação dos meus insumos, dos meus agrotóxicos e tudo aquilo de itens necessários para a minha produção, e aí entra uma guerra no meio disso, infelizmente. Aí entra uma guerra, como aconteceu com essa infeliz guerra entre a Rússia e a Ucrânia, aonde muitas empresas, principalmente as empresas de celulose e papel, elas começaram a ter esse problema de importação de insumos. E nesse momento, o que você tem que ter no seu contrato? Que você tem uma obrigação também de entregar aquele produto, né? Toda empresa está fazendo alguma coisa para alguém. Então, quando você não entrega, você tem que ter uma cláusula de força maior, que você vai ali, os imprevistos que você não tem. Então, por exemplo, esse fornecedor que não me entregou a porta, por exemplo, se ele tivesse aplicado uma cláusula ali de force majeure, por exemplo, se ele tivesse falado, olha, Alexandre, eu estou com uma greve absurda dentro do meu fornecimento de vidros, por uma coisa, né? Eu estou pensando aqui alto, tá, pessoal? Mas ele poderia falar, os vidros não estão sendo entregues, ou teve problema lá com aço, que eu não consegui receber matéria-prima. Então, essas cláusulas vocês têm que também prever para que você não fique com esse problema na sua mão, ou seja, vai te dar uma segurança, uma necessidade maior de você observar, então, esses mecanismos de revisão periódica, tá? Quando você fala de prazo de vigência e encerramento, é outra coisa também que eu
peço muito para que tenha. Quando você faz esse encerramento, você é obrigado a estabelecer um prazo de vigência. O contrato ele precisa ter um fim. Mesmo que seja um contrato de long term, né, um contrato de longo prazo, ele precisa ter um fim. Então, quando você faz isso, você tem um contrato de 1 mês ou tem um contrato de 10 anos, mas existe um fim. Então, essas cláusulas, tá, de encerramento, isso vai obrigar, né, de uma maneira geral, você ter uma revisão periódica de preços. E outra coisa que muitas pessoas, muitos compradores, né, esquecem de ter, que é exatamente o encerramento. Eu vou contar um caso para vocês que aconteceu comigo, com a minha área de suprimentos. Eu estava trabalhando e pedi a um arquiteto para que ele fizesse um trabalho pontual dentro do estaleiro que eu gerenciava, e de repente esse arquiteto acabou, tinha 2, 3 pessoas junto com ele, e esse arquiteto trabalhou ali dentro do planejamento da obra e tal. E o que aconteceu com esse arquiteto? Ele acabou a obra depois de 1 ano e acabou. Eu recebi o projeto dele e tal. Beleza, acabou. Eu pensando na minha cabeça. 1 ano depois, o que acontece? Eu recebo uma carta, né, uma notificação extrajudicial que ele gostaria de receber naquele momento, os 12 meses que a equipe de tal pessoas que estavam no meu contrato original ficaram à disposição do estaleiro. Eu falei, na primeira vez que eu vi, eu falei, que isso? Que palhaçada é essa? Liguei para essa empresa, né, para esse arquiteto, não consegui mais falar com ele, ou seja, é também um fornecedor que, olha, saiu da minha área, nunca mais trabalhou comigo. E aí eu fui para o jurídico falou, Alexandre, não tem o que fazer, a gente tem que tentar aí um acordo, porque no seu contrato você não tinha um prazo de encerramento. Você deixou muito vago que esse contrato continuava. E você ali ficou, porque ele no início falou que ele iria mobilizar uma turma. E quando você não faz o encerramento desse contrato, o que acontece? Você, então, fica com aquela pendência. Então, sempre tenham uma parte do seu contrato, né, com o seu fornecedor, essa parte de condição de encerramento para esse processo. Uma outra coisa que eu sempre falo com vocês, que tem dentro dos cursos que eu sempre faço de gestão de contratos, e aí eu entro mais a fundo, é uma tabelinha simples, pessoal, uma tabela RACI, tá? É uma tabela onde você vai dar nome literalmente aos bois, tá? Você vai mostrar quem é o responsável, você vai mostrar quem é a pessoa que vai consultar, a pessoa que vai contribuir, quem é a pessoa que gerencia esse contrato. Então, quando você tem um contrato desse, para que não fique literalmente no colo do comprador, porque o comprador, eu vou abrir uma aspas aqui, tem um problema também, muitos têm problema, de quando começa a fazer um contrato, eles acham que eles têm que gerenciar o contrato. O comprador não gerencia contrato depois que ele vai para a área de produção. Se não for para mudar cláusulas do contrato, se não for para mudar preços, se não for para trabalhar com o fornecedor porque ele está trabalhando mal, ou se não for para achar um outro fornecedor e outras coisinhas pequenas, não é da área de compras trabalhar com esse tipo de contrato. Ou seja, o seu contrato precisa ser gerido por alguém, por um gerente de projetos ou por outras áreas que você está prestando aquele serviço internamente. Então, a tabela RACI, ela vai exatamente monitorar e dar ali a capacidade maior de você estar mostrando ali quem é o gerente do contrato, quem vai ser a pessoa que pode ser consultado, quem é a pessoa que vai precisar ser só informada. Então, por exemplo, eu como diretor da área de compras, está acontecendo esse contrato. Eu não vou tomar atitude nenhuma e não vou me meter naquele contrato, mas agora eu gostaria de ser informado, por exemplo, dos marcos de pagamentos. Então, eu gostaria, naquele momento, que fosse enviado um e-mail, né, uma change order, por exemplo, também, eu gostaria de estar ali copiado. E isso, então, na tabela RACI vai existir e vai te dar capacidade para você monitorar, então, esse processo, ou seja, onde você vai trabalhar exatamente evitando conflito, reduzindo, né, o trabalho, organizando ali, e principalmente a governança, né? A governança que muitas vezes a gente esquece, mas que precisa existir dentro desse assunto. Então, isso é muito importante para que nós saibamos como trabalhar, então, esse processo. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, não tenho intuito nenhum de ficar aqui por horas mostrando para vocês a inteligência artificial, mas eu programei aqui de mostrar para vocês algumas inteligências, alguns prompts, né, para inteligência artificial, onde nós podemos utilizar. Vocês estão vendo aqui que eu estou com o meu chat GPT aberto, eu uso o chat GPT, assim como eu uso o Manus, como eu uso o Gemini, cada um, eu tenho uma... mas aí quem trabalha com muita especificidade, que tem aí as suas necessidades, mas vocês podem trabalhar
com a inteligência artificial, que é, por exemplo, a sua empresa, ou você gosta de trabalhar ali dentro, tá? Então, a gente está com o ChatGPT aqui aberto. Então, eu vou pegar aqui, ó, um contrato, vou jogar esse contrato aqui, ó, dentro do ChatGPT. Você está vendo que o ChatGPT, nesse momento aqui dessa bolinha, ele já leu o contrato. Então, o contrato para ele já está aqui, o contrato aqui do Marcelão. E aí, o que você vai fazer? Com um prompt, né, que a gente chama de prompt, você vai pedir ao ChatGPT, ou seja, à inteligência artificial, para te orientar, pessoal, orientação, para que você possa trabalhar com muito mais rapidez dentro de uma etapa do contrato. Não quer dizer que você ali naquele contrato vai ser a pessoa que vai dar ali o contrato final. Por favor, trabalhem isso junto com o seu jurídico. Então, por exemplo, se eu precisar, nesse momento aqui, eu vou deixar a tela toda aqui para vocês, para que vocês possam ver aqui de uma maneira integral. Então, se eu trabalhar aqui com vocês dentro desse chat GPT aqui e pedir a ele para eu fazer, né, que eu gostaria de destacar os termos e as cláusulas, né, é um passo importante que eu falei para vocês, e eu quero ter um entendimento claro ali daquele conteúdo e das aplicações. Poxa, veio esse contrato do jurídico para mim, né? O Alexandre, o que é esse contrato? O que eu vou fazer com esse contrato? Então, você vai pegar o prompt que eu fiz aqui, que vocês podem fazer dentro da área de vocês. Vou colar aqui ou fazer direto aqui no chat GPT. Você vê aqui que é um prompt onde eu estou me passando, né? Porque quem já viu as nossas lives e quem já fez o nosso treinamento de IA para compradores sabe que você precisa mostrar ao chat GPT quem é você. Então, eu estou falando aqui, como advogado experiente, não quer dizer que eu vá fazer o contrato, mas eu estou falando como advogado experiente, profundo conhecimento de contratos, tarefas, eu preciso, então, revisar meticulosamente o contrato, destacando principais termos e cláusulas, identificando a importância e tal, barará, pão duro, e gostaria de ambiguidade para que eu possa precisar de mais negociações, esclarecimento, e que me forneça aí um descritivo, palavras de pontos-chave e tal, e também aqui embaixo, ó, verificando se a existência de sugestões e de fonte, se a fonte oficial dentro do universo jurídico permite, e aí eu coloco sempre aqui embaixo, deve preferencialmente buscar tais achados em sites oficiais. E aí você manda o chat GPT rodar esse processo. Você vê que é bem rápido, o chat GPT já rodou esse processo, aonde ele mostra aqui, ó, Alexandre, fiz uma revisão de contrato que você enviou e preparei um resumo com os principais termos, análises jurídicas, então. E aqui você tem uma tabela. Olha que bacana, você tem uma tabela aqui que você tem, por exemplo, o que ele disse aqui para mim? Que o objeto é o que é esse contrato do Marcelão? É um objeto de construção de 4 salas, mais um auditório em drywall, incluindo instalações elétricas, ar-condicionados e portas. Maravilha, ChatGPT. Então, o que é essa importância? Alexandre, definir o escopo dentro do artigo 14 do Código, não sei o que lá, civil. Observações. O escopo bem definido, mas não, olha o que está escrito ali nele, não prevê, por exemplo, memorial descritivo e toda essa parte de qualidade. Então, isso daqui é uma situação que você pode ali observar que ele te trabalhou com isso. Ó. A rescisão, ó, notificação prévia de 2 dias, rescisão de atraso superior de 5. Define hipóteses e termos. Prazo de 2 dias é muito curto. Isso dizendo o chat GPT, tá? O prazo de 2 dias é muito curto e você ali não tem, então, uma visão mais detalhada do seu processo. Então, isso daqui, olha como é que é legal essa parte. O chat GPT vai te dando todas essas informações. Ah, Alexandre, eu sou de Piracicaba, eu sou de Uberlândia, eu sou de Salvador. Foro, olha aqui, o Marcelão que fez esse contrato, né, já mandou para mim um contrato pré-existente e ele botou o quê? Comarca de Araruama, no Rio de Janeiro. Aqui, ó, que está aqui no contrato do Marcelo. Fica eleito o foro dentro do artigo de Código Penal Civil, de processo civil, que a cláusula vale, mas pode ser considerada aí um contratempo, porque você é de Piracicaba, então preste atenção, né, nesse ponto que você ali vai decidir. E aqui ele tem os insights, tá? Ó, foro de Araruama, ele precisa avaliar se é um desequilíbrio para o contratado e tal, e aí ele te dá aqui, ó, com base nas abusividade, né, de um contrato de adesão, ou seja, e ele te dá aqui uma conclusão ali que você precisa. Ele já fez aqui uma tabelinha para você, tá? Então você pode chegar nessa tabelinha aqui, ó, colar essa tabelinha aonde você, por exemplo, vai colar no Excel e vai deixar ali junto dentro do seu processo
que você tem, então, essa tabela do contrato, beleza? E aí a gente já tem um contrato aqui do Marcelão, ou se não, você pode vir aqui, tá? E pedir aqui um novo chat GPT, ou seja, uma nova tarefa. Vamos pedir aqui uma nova tarefa para vocês verem. Pedir aqui. Que bom te ver aqui de novo, Alexandre. É como se ele não tivesse mais a instrução do chat GPT que nós passamos. Então, o que a gente vai fazer de novo? Vamos embora, pegar mais uma vez o contrato do Marcelo. Dessa vez eu vou pegar o contrato do Gesseiro, tá? Vamos pegar esse contrato aqui do Gesseiro. Vamos jogar aqui esse contrato do Gesseiro. E aí, o que eu vou fazer com vocês? Vou fazer cláusulas com potenciais que possam me prejudicar, mas você pode fazer cláusulas, por exemplo, específica com padrões, você pode verificar a conformidade legal, você pode avaliar riscos, né? Olha que bacana. Você pode, inclusive, nesse tipo de proposta de gestão de contratos, você pode sugerir estratégia de negociação, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês uma situação. Então, eu estou vendo aqui na minha outra tela todos esses prompts, tá? Até para facilitar aqui para a gente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou, por exemplo, vou querer ver a parte de gestão de risco, tá? Então, eu vou lá embaixo, vou avaliar o meu risco. Então, olha, vou colocar aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, no contrato de gaveta aqui do Gesseiro, vou colocar aqui, ó, olha que bacana, eu ainda quero agir como advogado para observar essa parte de riscos, né, dentro do contrato, avaliação de riscos, destaque de questões que possam surgir ali, possíveis revisões de contrato, e eu quero também, olha que bacana, eu quero que faça uma análise mais abrangente, cobrindo não apenas os riscos abrangentes e imediatos, mas também considerando implicações ao longo prazo. Olha o que você pode fazer nessa parte, tá? E o contrato sejam justos, claros e juridicamente sólidos, tá? O que eu vou fazer de novo? Vou mandar o meu chat GPT dar uma rodada, ele está lendo aqui, ó, pensando para te dar uma resposta melhor. Se você não quiser que ele pense tanto, porque isso aí depende principalmente da necessidade que você tem, você pode vir aqui, tá? E pular, ele vai te dar uma resposta não tão estruturada, mas que você possa aí utilizar. Olha que bacana. Relatório de avaliação de risco. Olha só, o objetivo está descrito de forma clara, na sala, do auditório, em drywall, não sei o quê. Olha que bacana esse risco. Não há detalhamento de padrões técnicos, tá? Mínimos e especificações como norma BT. Então, se vocês forem ver o que acontece, existe uma norma BNT que você precisa colocar no seu contrato referente a essa parte de drywall. Isso que o ChatGPT está me dizendo pode gerar divergências e interpretações de qualidade. Se você tem ancorado a parte de ABNT, você não vai ter esse problema, beleza? Aí qual é a sugestão dele? Inserir um memorial descritivo em anexo com parâmetros técnicos, que ele fala que dá ABNT, obrigatório. Aí ele te dá preço, prazo, rescisão. Olha de rescisão aqui, o achado dele nesse contrato. Qualquer parte pode rescindir com aviso de 2 dias úteis, atraso superior a 5 dias, gera rescisão. Olha aqui que ele botou de risco. Prazo de 2 dias é muito curto e pode ser interpretado aí dentro do juízo, né, como abuso de poder, ou seja, um contrato leonino, e fere os princípios da boa-fé que estão ali dentro do artigo 421, e ele te dá até o artigo do Código Civil. Qual é a sugestão dele? Você ajustar esse processo aqui, essa cláusula, para 10 dias úteis, garantindo aí o princípio ali da razoabilidade, tá? Obrigações, multas, risco. Olha aqui o foro que eu comentei com vocês. Foro eleito lá em Araruama, cidade muito bonita aqui do estado do Rio. Se as partes estiverem em localidades diferentes, por exemplo, ele mora lá no Espírito Santo. Eu trabalho aqui em Niterói, no Rio de Janeiro. Essa parte aqui em Araruama pode ser um impeditivo aqui para outra parte. Então, assim, manter o foro do domicílio do contratante ou local de execução da obra onde está sendo feita a obra. Ou seja, isso daqui é uma situação que ele vai começar a te dar da parte de risco. Olha só, rescisão, né, que eu falei dessa parte, né, a parte de obrigações entre as partes. Olha que bacana. Obrigações do contrato inclui EPI, nomes de segurança e limpeza diária. Nós temos isso aqui no contrato. Qual é o risco? O achado dele, responsabilidade por vícios ocultos. Olha que legal, limitada a 90 dias. Quando o Código Civil prevê 5 anos, claro, 5 anos. Eu fiz uma obra, a pessoa tem que me garantir aqui por 5 anos essa construção, ou seja, tem até o artigo aqui, tá? E aonde a gente precisa observar. Qual é a sugestão do chat?
ajustar a cláusula para garantir o prazo, que é legal, tá? De 5 anos, evitando nulidade. Ou seja, tudo isso aqui foi rápido a gente fazer e vai te dar ali uma capacidade grande, tá? De você entender todo esse processo ali de gestão de contratos. Ou seja, você pode transformar isso aqui num ponto de partida, tá? Num ponto aonde você vai sair com esse ponto. E aqui, se você quiser, ó, ele te pergunta ainda para te facilitar a vida, tá? ChatGPT, é isso que eu falo com vocês. Antes de mandar ele gerar isso, eu queria falar com vocês. Inteligência artificial, para nós compradores, a gente precisa encarar que a inteligência artificial ela é um fornecedor. Então, eu estou trabalhando aqui com o ChatGPT, ele está me servindo como fornecedor, ou ele está me servindo como uma parte da empresa onde ele está trabalhando comigo. Então, por isso que o ChatGPT é tão importante para ele trabalhar para você, mas não é um trabalho final. Você precisa sempre observar o que as outras partes que têm mais capacidade estão observando, estão querendo observar essa parte. Aqui, ó, ele te dá ainda uma dica, ó, quer que eu monte essa análise em formato de tabela? Aqui é simples, tá? Você bota aqui o sim, se você só quiser uma tabelinha para você, e aqui o ChatGPT, eu gosto muito, tá, pessoal? Ele vai te dar aqui essa tabela, aonde você vai mostrar ali, ó, tudo que ele fez aqui, ele já vai te dar planilhado, porque talvez seja mais fácil de você levar essa tabelinha para uma reunião onde você possa, então, trabalhar com você e o seu fornecedor, uma planilha aberta na tela, em vez de você trabalhar aqui com o ChatGPT, você vai trabalhar com essa tabela. E é fácil, tá? Você vai pegar aqui, ó, aí você vai dentro da parte de um Excel e vai colar, então, essa tabela. Então, é muito fácil você observar isso, né? Você observar toda essa parte para que você possa, então... Eu estou abrindo o Excel aqui para vocês verem. Para que você possa, então, ter essa capacidade mais rápida de você observar isso. Então, quando você trabalha, né, quando você trabalha com mais rapidez, com mais eficiência, é muito importante, porque dentro dessa prática, né, é muito bom, porque você vai conseguir em alguma coisa, você vai conseguir ali mostrar, de alguma forma, você vai conseguir mostrar o que você pode, então, estar fazendo dentro dessa linha sua de inteligência artificial, tá? O que a gente pode trabalhar mais, tá? O que a gente tem mais para trabalhar? Você sempre observa como que você pode trabalhar ali dentro, por exemplo, de uma linha, então, de confidências, né, de chat. Eu vou pegar aqui, ó, aonde tem para vocês, na parte do que você quer fazer ali dentro desse movimento de inteligência artificial, tá, pessoal? Isso tudo que eu expliquei para vocês aqui tem no nosso curso lá, tem na nossa área aqui de aplicações, tá? É uma área muito grande da Tube Supply, onde eu ensino, ó, só apertar o celular, quem está vendo aqui no trabalho, pode apertar o celular aqui nesse QR Code, que vocês vão ser mandados diretamente para a área lá da área lá de curso, né? Onde eu tenho esse curso grande de gestão de contratos, onde vocês podem observar toda essa parte tá, de contratos para vocês. Ó, vou colocar aqui na tela para vocês verem. Tá? Esse curso aqui, eu falo sobre contratos, eu mostro aqui como que você vai trabalhar com contratos, então ele está aqui com preço acessível para vocês, tá? E aonde você consegue entender toda essa nuance. Eu falo muito nessa parte, tá, de gestão, nessa parte de como você vai trabalhar com a linha, né, de IA, ou seja, tem várias coisas, tá, na gestão de contratos. Eu ensino a vocês a trabalhar exatamente com uma parte, né, de planejamento. Eu ensino a vocês como vocês vão fazer, por exemplo, para vocês fazerem uma apresentação utilizando aí uma IA, que eu gosto muito, que é a Gama. Ou seja, tem várias coisas que vocês podem observar dentro desse contrato aí, que vocês podem, então, estar analisando. Beleza, pessoal? Aqui eu estou deixando o link para vocês dos cursos, onde tem todos esses cursos para vocês, e também observando que vocês podem entrar nas nossas redes sociais. É só botar o @TubeSupply lá no Instagram, onde está acontecendo também essa live. Eu ancoro essa live lá, e principalmente nas nossas redes sociais, tubesupply.com.br. E se vocês quiserem fazer perguntas, deixem no chat, mesmo com a live ter terminado, porque ela vai lá para o YouTube, né? É só colocar lá @TubeSupply, YouTube, que vocês já vão encontrar, chama Mesa de Compras, mas o YouTube classifica também como TubeSupply, onde vocês vão estar encontrando tudo isso. Aqui está no nosso QR Code aqui, que vocês podem observar de uma maneira muito mais tranquila, aonde vocês têm toda essa garantia aí de saber utilizar a IA com muito mais propriedade. Beleza, pessoal? E deixem nos comentários
quais outros temas que vocês gostariam para a próxima live. E agora, bora comprar. Tchau, tchau.